Voltamos! Estamos de volta! Aí, pastor, tudo bem? Agora encontramos o pastor Eliseu. Opa! Olá, pastor Eliseu! Tudo Agora bem? Deu certo. Eu quero E comer, não aí, falei, eu não tô vendo. tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, e aí? Tá me ouvindo bem? Alô, Estamos, alô? tá ótimo. O áudio tá bom, e o nosso? Tá legal também, tá legal. Beleza, enquanto o pessoal vai entrando aí, vou me apresentar e o senhor se apresenta também. Sou a Evelyn, a Andressa. Acho que hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, assim, que às vezes a gente até explora pouco, né, por ser uma pessoa que é referência da nossa denominação, que é o John Wesley. Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente descobrir mais coisas dele, a gente pode até se surpreender. E você, fala aí mais sobre você. Você Quem é o é pastor do Evelyn? negócio? Eu sou a Evelyn. Evelyn Andressa. Evelyn, Evelyn. Evelyn. E Andressa? Amém. Isso. Bom, eu sou pastor wesleyano, moro aqui em Curitiba, Paraná, e eu coopero aqui na nossa igreja aqui em São José dos Pinhais. E, bom, eu tenho uma agenda de ministério, aí eu viajo o Brasil inteiro, o mundo, né? Também sou pesquisador, professor de metodismo, história da igreja e algumas coisas a mais aí. Então é um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Quem me contactou, primeiramente, foi o pastor Edmilson, né? Com a Camila também, né? Então, estamos aí Andressa. agradecendo. Andressa, eu estou Isso. confundindo aqui. Deixa eu ver uma coisa, a Igreja Palmeiras é aquela lá de Belo Horizonte? Belo Horizonte? Isso. Belo Ah, Horizonte. eu estive lá no tempo do pastor Gilberto. É, ele era de lá mesmo. Aqui, né? Faz tempo, faz tempo. Quase 10 anos já. Rapaz, 10 anos. Não sei se é 10, mas tem um bom tempo já. A gente tá lá tem desde dezembro. Ah, não, eu tive bem antes, bem antes, bem antes. Mas tudo bem, uma honra. Quem é o pastor lá agora? É o Toshio? Edmilson e Toshio. Ah, o Edmilson Toshio. Ah, tá, ok, ok. Ó, isso Então, um mesmo. abraço. Eu quero mandar um abraço apertado aí pro pastor Toshio, pastor Edmilson e toda a nossa igreja aí do Palmeiras. Embora o Palmeiras não é campeão do mundo, mas essa igreja é campeã da Ó, glória. Aleluia. a Igreja de Cristo sim, né? Esse é campeão. Bom, pastor, nós vamos falar sobre John Wesley e o que ele tem a dizer sobre em nossos tempos, nos tempos que nós vivemos. E para a gente começar introduzindo, aí ó, o pessoal da igreja já está aí. Tamo junto, pastor. Aí, Para ó. começar introduzindo o tema, eu gostaria que o senhor falasse quem foi John Wesley, quem era ele, por que é importante falar sobre ele. Bom, antes de falar propriamente sobre John Wesley, tá legal o áudio aí? Tá chegando bem? O áudio tá chegando bem, o áudio. Antes de falar propriamente sobre John Wesley, eu queria fazer uma ressalva. O metodismo, que é o nosso caso, ele não é um movimento paralelo, ele é a Igreja de Cristo. O metodismo tem as suas raízes lá em Jerusalém. Então nós não somos um grupo à parte, paralelo, não. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus. Pronto. Segundo ponto, o Wesley, bem como você falou, Andressa, ele é realmente apenas um referencial. O John Wesley não é o centro da igreja. O nosso centro é Jesus Cristo. Nós adoramos a Jesus. O Wesley é um referencial porque, na época dele, ele foi um homem abnegado, entregue, e ele começou o movimento. Então, a igreja adquiria esse nome mais por herança, não pela pessoa dele em si, porque John Wesley foi um homem falho em algumas áreas. Por exemplo, na área da família, ele não foi exemplo na área da família, ele teve um Sim, lar difícil,
Ele teve 5 namoradas e a mulher que ele casou deu maior problema para ele. Ele morreu solteiro. Então, quer dizer, se a gente achar mais falha em Wesley, glória a Deus. Quanto mais falha ele tiver, melhor para o metodismo, porque a gente não segue o Wesley, a gente segue Jesus. O Wesley é uma referência. Bom, e o John Wesley, eu não sei se quem já entrou aí, ó, tem até a Amanda aí do Canadá, ó. Amanda Veras, é do Canadá, tá com a gente ligado aí. Já estamos internacional agora. O John Wesley, ele iniciou um movimento no século XVIII, e esse movimento se expandiu por toda a Europa, né, e hoje está no mundo inteiro. Um movimento que, de acordo com o nosso papo aqui, a gente vai focar ele melhor, mas foi um movimento que, naquela época, ele foi de frente com os costumes da época, com a baixa religiosidade, com a alta pecaminosidade, e o metodismo veio para mudar essa face. De fato mudou, né? E conseguiu entrar em todos os pontos da terra aí. O John Wesley também, ele é filho de Susana Wesley e de Samuel Wesley. Ele teve 19 irmãos, morreram 9 e 10 se criaram. O John Wesley é um dos últimos, ele é o antepenúltimo filho, né? Começa com Samuel, aí vem Metsabel, vem Eti, vem Ana, Késia, Suzane, aí vem Wesley, Carlos Wesley. Eles são 10 irmãos que conseguiram sobreviver. Ele nasceu na Inglaterra, criou-se naquela região e do lado de Oxford, de Londres, ele conseguiu alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho através de um sistema chamado metodismo. Isso mesmo. Então, ele veio de uma família de pastores, né? Que tinham 19 filhos, muita gente. E a mãe dele teve 24 irmãos. 24 irmãos a mãe dele teve. Ô André, só um pouquinho. Tá vindo um barulho de zap aqui, acho que é o meu aparelho. Deixa eu desligar aqui um fone. Só um pouquinho. Tá bom. Pronto, consegui. Não tô ouvindo barulho de zap, não. Aqui tá tranquilo. Para mim tá vindo. O John Wesley, a mãe dele teve 24 irmãs. Ela é a 25ª. A mãe dela teve 25 filhos. Ela teve 19. É o padrão metodista, 19 filhos, entendeu? Entendi. Agora você tá seguindo esse padrão aí, né? O povo saiu do padrão. Então, continuando falando sobre essa questão da família dele, né, da criação dele, a criação dele foi bem regrada, né? Susana Wesley era uma mulher bem exigente na criação dos filhos. Eles foram alfabetizados com a leitura da palavra, tinha horário para tudo, não podia falar alto. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa herança que John Wesley tem nessa questão da disciplina, que veio do berço, né? Muito bem. A mãe dele, a Susana Wesley, era uma mulher muito disciplinada. Ela foi filha de Mary White com Samuel Annesley. Ela foi neta de John White, que foi um dos pregadores da Westminster. A Susana, sinceramente, é um caso muito interessante. Ela, autodidata, ela ficava ouvindo o pai dela dando aula, porque o pai dela, ele era instrutor de pessoas da alta sociedade, ele preparava reis para reinar, ele lecionava, era um cara assim fantástico. E ela ficava na porta, vendo pela fechadura, o pai dando aula, e ela tendo a aula dela ali do lado escondida. Ela fazia as tarefas dela rapidinho, e corria para o sótão, em cima, e ia estudar. Não há de ver que ela falava latim, escrevia grego, e tinha noções de aramaico. Ela deixou até um projeto de teologia. Então, era uma menina muito dedicada. Agora, a Inglaterra da época também tinha ela estava entrando já, caminhando para a Revolução Francesa, aonde a Revolução Francesa foi a resposta de alguns anseios da sociedade. Entre esses anseios, havia também essa questão de disciplina, da educação,
do relógio, tipo, da pontualidade. Isso eles foram assimilando. A sociedade inglesa estava em construção. O Renascimento tinha acontecido no século XII, século XIV, 1300, o Renascimento. Quando o Renascimento, ele... Opa, travou. Oi, Oi, voltou? voltou. Estou dizendo o seguinte, que a Susana fazia parte de um contexto em que tudo estava tendo o maior valor. Por exemplo, a Renascença começou no século XIV, em 1300. A Renascença era um reclame do quê? Das artes obscuras, que estavam jogadas para as traças, da música em si. Aí começou a aparecer a polifonia, não era antes. Aí veio a literatura, aí vai haver também mudança no governo. Então, ela fazia parte de um conjunto de mudanças. E ela adquiriu isso, passando para os filhos. Hoje em dia, da pedagogia natural, que nós temos aqui no Brasil até, de alguns pontos dessa nova pedagogia, nove são de Susana. Ela desenvolveu 16 pontos de pedagogia com os filhos. Muito à frente do tempo dela, né? Muito à não, frente. Se ela nascesse hoje, ela estava na frente ainda. Sim, sensacional. A Susana Wesley também veio de um berço puritano, né? Que os pais, se eu não me engano, você pode me corrigir, que eles lutavam contra essa questão da separação da igreja e Estado. Ela era uma mulher que estava envolvida nessas questões, como você disse, né? Do pensamento da época, ouvia os pais falando sobre teologia, era uma mulher muito inteligente, inclusive John Wesley trocava cartas altamente teológicas com ela, então ele teve uma boa base, né? Isso mesmo, eu quero mandar um abraço aí para Kelly Freire, lá de Campinas, também o Pedras, lá do Rio de Janeiro, estão ligando para a gente aqui também, ó. Conheço, Pedro. E aí, Pedro? Adonias. Ok, muito bem. A Susana Wesley, ela fez parte de um grupo chamado Não Conformistas. Ela não foi desse grupo, porque ela era meninota na época, mas o pai dela, sim. O pai dela, coincidentemente, encontrou com o Bartolomeu Wesley. O Bartolomeu Wesley é o bisavô de Wesley. Ele é pai de John Wesley, que foi um vô. Teve outro John Wesley aí. Tem o John Wesley, que é o nosso. O pai dele era Samuel, e o pai do pai dele era John Wesley. E o pai do pai dele era Bartolomeu. Entendeu? É uma família. Entendi. Eles são de origem irlandesa. Eles são irlandeses, né? Na verdade, o nome deles não era Wesley, era Westley. West tinha um T, Westley. Mas que significava Westley, região, West é oeste, e lei é área, da área oeste. Então o nome dele traduzido seria João da área oeste. Seria esse nome. Quando eles mudaram para a Inglaterra, então começaram a assumir costumes ingleses, que era diferenciado dos irlandeses. Não se engana, não. O Reino Unido não é unido, é dividido. Ali não tem nada unido, né, entre eles. Ali a Irlanda do Norte, a outra Irlanda, a Escócia, o País de Gales, a Inglaterra, eles não são unidos coisa nenhuma, eles estão separados. Quando eu vou para lá, eu tenho que medir palavras. Às vezes, quando eu vou para a Escócia, eu tenho que cuidar para não falar nada de inglês lá, tipo assim, com sotaque inglês, do jeito inglês, porque eles complicam. Então, eles vieram da Irlanda, e como começaram a viver muito naquela época ali, o pai dele tirou a letra T do meio, juntou, ficou Wesley, ficou bonito. Então, ela foi criada nesse meio. O meio que ela está sendo criada é aquele momento que, logo antes um pouquinho, estava acontecendo a Revolução Gloriosa, que é quando o Carlos II foge e a filha dele, a Ana, com o rei Guilherme da Holanda, isso mesmo, o Guilherme de Orange, ele vem e assume a convite do parlamento. Esse é o momento em que eles vão assumir ali a Inglaterra, só que eles têm um problema na mão, que são os puritanos de um lado e os católicos do outro. E no meio tinha os anglicanos, que eram um terceiro grupo aí. É nesse contexto que ela nasce, com essas aspirações. O pai é puritano, ele é anglicano, e também o Bartolomeu.
o Samuel é menininho e ela tem 13 anos. Eles vão ficar brincando ali de esconde-esconde, depois casaram e tiveram 19 filhos. Mas os pais deles, no caso os não conformistas, chamados de não conformistas, por que não conformistas? Porque eles não aceitaram o decreto da tolerância, da uniformidade que o rei havia decretado. Eles, por não aceitar, por quê? O que tinha no decreto que eles não gostavam? Aí vou responder essa pergunta agora. Porque no decreto da uniformidade já está falando uniformidade. Tanto o parlamento colocou tanto costumes puritanos como católicos, porque os católicos puritanos não se davam, eles brigavam. Os puritanos degolaram a cabeça do Carlos I, eles eram fera. Então eles não se bicavam. Mas esse pessoal que veio agora, esse novo rei, ele tentou unir isso num lugar só. E o Bartolomeu não aceitou, falando, não posso conviver com isso. O outro também não. Aí foi dado a eles a ordem de saírem da igreja. Inclusive, aquele ato das 5 milhas, que não podia sair da igreja e ficar 5 milhas perto da igreja. É nesse contexto que ela nasce. Ela foi criada nesse meio, porque havia uma reunião de pequenos grupos na casa do pai dela, onde Bartolomeu frequentava. Foi onde ela conheceu o Samuel, que ficou jovenzinha e casou com ele. Mas esse era o contexto inglês da época. E o parlamento, na época, ele era o puritanismo, não se engane. O puritanismo não é nada de puritano assim, não. O puritano que a gente pensa que é esse negócio que a gente fala aqui no Brasil, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, doutrina. Não, não é bem isso, não. O puritanismo era a desintoxicação do poderio católico da igreja e também do monarquismo. O puritanismo ele vai dar base para o iluminismo, ele vai dar base para a Revolução Francesa em 1789. Então o puritanismo ele é político. A religiosidade dele era uma capa. Por quê? Porque Calvino, naquela época, 1509, Calvino nasce, ele vai ser uma época que Calvino está jovem. Ele está difundindo uma ideia nova de igreja. Como eles queriam ficar livres da igreja católica, por causa da supremacia, então tudo que vinha novo, eles abarcavam. Aconteceu o calvinismo, eles abarcaram. Porque o calvinismo falava da mesma igreja, do mesmo Cristo, do mesmo Deus, não era diferente. Só que era a liturgia diferenciada, a homilia diferenciada, os atos diferenciados, os artigos de fé diferenciados. Então eles pegam isso como capa de religiosidade. Mas no fundo, era um grupo altamente político. Tinham 3 partidos lá que coordenavam. Ela vai nascer nesse grupo. Agora, a questão da santidade, a gente fala, quando se confunde com o puritanismo, a santidade já é o pietismo, é o outro segmento, não é o puritanismo. O puritanismo é altamente político, não pode confundir essas coisas aí. Ok. Pastor, continuando nesse tema de disciplina, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Clube Santo, quando o John Wesley estava na Universidade de Oxford. O Clube Santo nasceu no dia 22 de novembro de 1729, às 14h46, numa escada que tem 16 degraus à direita, tem um quartinho, ali, na ala 13 do Colégio Lincoln, em Oxford. Ah, sei. Tá ouvindo minha voz bem aí? Tá? Chegando bem? Tá boa. Tá, eu tô preocupado com a voz. Então, o Clube Santo, ele nasce com o desejo de alguns garotos de conhecer mais a Deus. A época é 1729, o Wesley já era um presbítero, já consagrado. O irmão dele, o Carlos, era um músico, ele tocava alaúde, tocava pianola, mas ele não escrevia música. Quem escrevia era a mulher dele, a Sarah Gwen. Bom, eles estão ali naquele colégio, lembrando que Oxford não é um colégio, tá? Ele é um campus, é uma cidade chamada Oxford, mas não existe a Universidade de Oxford. São os colégios, são 51 colégios. Não, tá ali. São 51 colégios que fazem parte da Oxford. Quando fala Universidade Oxford, faz parte do colégio. Eu estudei no colégio Sussex. Ele é um dos colégios da Oxford. Então, aquele grupo que ficava entre o Christ College é o colégio do John Wesley. Você sabe aquele filme Harry Potter? O Harry Potter, ele foi filmado no Christ College. É lá onde John Wesley viveu.
Aparece até o quarto do John Wesley, o refeitório que ele comia. Aquele filme foi feito lá. Foi feito lá. Para quem não conhece, onde o John Vou Wesley reparar morreu, agora. isso. Quando eu não aconselho a assistir. Mas quem assistir e ver um trailer, aquele colégio é o colégio de John Wesley. Mas atravessando a rua, você sai do Christ College, você vira à direita, passa uma, duas, a terceira rua à esquerda, vai ter o Lincoln College. Lá no Lincoln College é que nasce o Clube Santo. O Clube Santo, na verdade, foi um apelido que foi dado para eles. Eles não escolheram esse nome. Eram alguns jovens, era de 12, variava entre 12 a 18 jovens. O John Wesley, o Casuary, o Whitefield, o Benjamin, o Robert Quickenham, o William Morgan, são quase 18 meninos. Eles eram muito regrados, eles eram muito metódicos, oravam muito. Aí os outros amigos falavam assim, ó, lá vão os metódicos, os metodistas, o povo do Clube Santo, os traças da Bíblia. Traça também foi um apelido que foi dado, ainda bem que não pegou, né? Ia ficar feio. Igreja Metodista Traciana. Ia ficar feio, né? Pegou, tá bom, metodismo. Deram para eles esse apelido, né? E eles ali ficaram. Como é que nasceu o Clube Santo? Nasceu de uma carta. Quando o John Wesley foi para Epworth para ajudar o seu pai dele era SD. Aí ele foi nomeado para lá. Ele deixou uma carta para o irmão, dizendo que o irmão precisava se converter mais, orar mais, corrigir a sua alma. E nesse momento, quando o Carlos lê essa carta, ele é comovido. Ele começa a orar. Quando ele está começando a orar, chega um outro amigo e fala assim, o que está acontecendo? What happened? Why you cry? What's going on? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Aí disse, é porque eu estou corrigindo a minha alma. O amigo falou, eu também quero corrigir a minha alma. Aí quando eles estão orando, chega o outro, o William Morgan. Ei, o que houve? O que está acontecendo? Por que estão chorando? Estamos corrigindo nossa alma. Eu também quero corrigir a minha alma. Daqui a pouco tinha 15 garotos chorando, buscando a Deus e corrigindo as suas almas. Nascia o fogo do metodismo naquele dia. Nascia naquele grupo, um grupo que incendiaria o mundo inteiro com a mensagem viva do Evangelho. Foi isso. Amém. Então eles eram bem metodistas, era quase um xingamento, né? Era uma zoeira em relação a eles. Eles tinham, na linguagem de hoje foi uma zoeira. Uhum. E aí eles tinham dias fixos para tudo, né? Para fazer jejum, horário para ler a Bíblia, horário para oração, tinha os dias fixos para visitar presos, enfermos, eles tinham essa responsabilidade social também, né? Além dessa busca pela comunhão com Deus, ainda tinha o serviço à sociedade, né? Se o senhor quiser comentar mais sobre isso, fica à vontade. Sim. A base do metodismo está em duas vertentes que aquele grupo de meninos começaram a utilizar. Seriam os atos de piedade, que é a nossa comunhão com Deus, a santidade, a aproximação do Senhor. Aí vai entrar a questão dos horários fixos de oração, as horas de leitura da palavra, o participar da Santa Ceia. Então, os metodistas primitivos tinham os atos da piedade, que são essa aproximação, que é uma herança do pietismo de John Spener, 1635. O John Spener, ele é um luterano, que ele começou a evocar a ortodoxia luterana, e ele começou a quebrar aquele protocolo de o sacerdote, Deus, de costa, falando latim, e nós aqui. Ele começou a fazer culto na casa, orar pelas pessoas, ler a Bíblia, colégio pietate. A Susana, como foi criada nesse meio, ela adquiriu isso e passou por John Wesley. Os metodistas primitivos usaram isso para manter a sua fé. E nessas colégios pietates havia o costume de ler a palavra, de ler a Bíblia. Também nessa época, 3 escritores, pelo menos, tem mais, influenciaram John Wesley, que foi o Thomas Kempis, o Jeremy Taylor e o William Delor. O William Delor foi o rei que batizou o Carlos II. E o Carlos II, ele casou-se com uma mulher chamada Bárbara, e dela, da descendência dela veio a princesa Diana, lá da Inglaterra. Ela é descendente de Carlos II, que é o cara que batizou o Carlos II, que foi o cara que escreveu e influenciou John Wesley. Por isso que John Wesley e a princesa Diana estão, assim, mais ou menos correlacionados.
Então, esses escritores chamados místicos, né? Eles influenciaram John Wesley. Então, eles tinham o ato de piedade. E também tinha um outro que era o ato de misericórdia. Então, repita comigo. Ato de piedade e ato de misericórdia. Pode repetir aí? A gente repetir. Atos de piedade, atos de misericórdia. Isso. Ô, São os dois. pastor, São as duas vertentes metodistas. No ato de misericórdia está o amor ao homem, né? A visita aos cárceres, aos pobres, a tudo que ele podia fazer para ajudar o ser humano, porque ele dizia, uma vez que você recebeu Jesus, você foi transformado em amor, e o amor a Deus também gera amor ao próximo. Então, o metodismo se resume nessas duas coisas, ato de piedade e ato de misericórdia. uma das coisas que me impressionou realmente quando eu li a história do John Wesley foi essa questão prática mesmo. Não ficava somente na teoria, nas ideias, eu achei muito interessante que na época dele existia uma crise muito grande, assim, no país, as pessoas estavam, assim, moralmente devassas, a igreja estava corrompida, e ele Sim. também tinha as crises fora e a crise dentro dele, que falam sobre o testemunho interno que ele não tinha. Apesar de todas essas obras que ele fazia, ele ainda. O testemunho interno veio depois ainda desse Clube Santo e tal. Eu acho sensacional. Pode comentar aí. É verdade. Embora ele não tivesse ainda no tempo do Clube Santo, ele não tinha tido a experiência do coração abrasado, mas ele já vinha de uma criação muito austera, muito bonita. Susana, uma pessoa assim fantástica da criação dele. Eles já tinham essa justiça social, se eu posso falar, né? Do lado de fora, o Wesley enfrentou pelo menos 10 problemas na época dele. Hoje a gente fala em epidemia hoje, né? Dessa pandemia que está acontecendo. Havia também uma pandemia na época, não era essa aqui, né? O mundo, na verdade, na história do mundo, não houve tantas pandemias, ou aconteceram surtos locais, mas pandemias como estamos vendo hoje para parar o mundo, foram algumas, tipo em 430 a.C., a praga de Atenas, quando eu fui lá na Grécia, eu pude fazer um documentário sobre isso. Em 165, a praga antonina, no caso de Roma, com as legiões romanas, eles andavam pelo mundo inteiro, eram infectados com várias pessoas que encontravam, com surtos locais, né? E virou uma pandemia. Depois, em 1347, vinha a peste negra, a peste bubônica, que dizimou 50 milhões na Europa. Aí nós vamos ter a próxima, que vai ser em 1919, que é a febre espanhola, que vai ocorrer na Primeira Guerra Mundial. Com o congraçamento de soldados, passou-se então. Acho que travou aí. Travou? Acho que não. 2019. Essa pandemia agora. Então, a diferença é a seguinte, o surto, ele acontece em um lugar local, num bairro local. O surto é uma alteração de uma enfermidade que ela sobe o nível naquele local, mas ela é contida e ela é abafada. A epidemia já é uma elevação brusca da doença que atinge regiões diversas, diferentes, mas não é um todo ainda. A pandemia já é algo fora do controle, é o que estamos vendo agora. Na época de John Wesley, século XVIII, não registra pandemias, registra alguns focos. Por exemplo, a febre do cárcere era uma febre que tinha na época, mas John Wesley enfrenta um país, ou uma nação, ou um continente totalmente desmoralizado. Você tem uma ideia? Existia um lugar chamado pub, seria bares, e dentro dos pubs tinha um basement. Como é que chama basement? Um porão, que eles abriam e os homens bêbados, eles jogavam lá dentro. Imagine 50, 60 homens babando, tirando pinga lá dentro. Era assim. Os monarcas daquela época apresentavam as suas amantes em público. Meu Deus, como é que é isso? Olha, é errado ter amante. E ainda mostrar em público é pior ainda, né? Os reis tinham casos homossexuais. Por exemplo, o rei Tiago,
que assinou aquela Bíblia, ele era homossexual. Ele era casado, ele tinha o caso com o Dom Eduardo IV. Ele só sancionou, inclusive as editoras imprimem a Bíblia, essa aqui, ó, a King James. Ele imprime a Bíblia, essa aqui, ó, a Bíblia de King James, né? Eles colocam como se fosse a Bíblia do rei Tiago. Está errado. Não é do rei, eu protesto, não é do rei Tiago. Esse Tiago era um devasso. Ele era rei. Ele só assinou porque os puritanos estavam em cima dele. Mas quem é o autor dessa Bíblia aqui é o William Tyndale, que morreu na fogueira em 1536 com Henrique VIII. Então, naquela época de John Wesley, a bebedeira, né? A bebedeira, a escravidão, no caso o alcoolismo, a escravidão, a questão das brigas de animais, muito sangrenta, não é? A questão dos cárceres, o preso era desumano, sabe? Desumano. Então, Wesley foi um homem que contestou a sua época, o crime, o adultério, tudo isso. Ele enfrentou uma Inglaterra totalmente destituída. Por exemplo, o Conde de Montesquieu. Montesquieu foi um conde de 1755. Foi ele que criou essa ideia dos três poderes que o Brasil usa, legislativo, judiciário e executivo. É dele, do Montesquieu. O nome dele não é Montesquieu, o nome dele é Carlos Louis Secondante, é o nome dele. Esse cara esteve na Inglaterra. O Montesquieu foi contemporâneo de John Wesley. Sabe o que ele falou na sua visita à Inglaterra? Ele disse: falar em religião na Inglaterra é uma piada. Ou seja, o país estava totalmente imergido no pecado. Surge o metodismo com uma palavra de santidade contra o álcool, contra o adultério, contra o genocídio, contra tudo que é errado. Ainda preparou o país para a entrada da Revolução Industrial. Então foi algo assim fantástico na época dele. Hoje a gente tem essa epidemia aí. A dele era essa. Mas ele enfrentou e venceu lá, graças a Deus. Sim, e além também da crise social, econômica, né, que tinha os mineiros ganhavam pouquíssimo, a questão da desigualdade, né, enquanto os monarcas, eles esbanjavam todas as posses e bens, e ele estava aí, nesse contexto de extrema desigualdade social também, né? Exato. Ele criou um livro. Ele deu atenção aos pobres. Ele criou um livro da medicina, entendeu? Ele Eu fiquei muito impressionada com esse fato. O livro da medicina Primitive Physics, medicina elementar, seria em português. Ele criou esse livro, ele estudou as plantas. O sueco Linneu deu ordem às espécies. O John Wesley deu a ordem do nome das plantas. Ele tem o jardim botânico dele existe até hoje. Está lá em Epworth, lá no fundo da casa, né? Tem uma portinha, você entra assim, passa outra porta, está lá dentro. Então, ele criou um livro para fazer remédio caseiro, porque o povo não podia comprar remédio e não tinha lugar para médicos. Era só para os barões, para os aristocratas, para aquelas pessoas da alta sociedade. John Wesley cria um ambulatório. Ele criou a máquina de dar choque na pessoa, que hoje é usada na psiquiatria. Ele escreveu um livro de medicina, inclusive coisa que ele faz no livro hoje, que eu faço aqui em casa, e dá certo. Por exemplo, para gripe, o chá de cebola, além de ser gostoso, cura também. Por exemplo, para asma, ele mandava passar cebola na ponta do pé, e você vai ver que realmente melhora. Então, era um livro de física natural. Ele criou para a sua época. Também, como você falou, não havia as leis trabalhistas. O homem era um momento de escravidão. O escravo negro e o escravo branco também. O branco também não era como o negro, que apanhava e tinha jogado num local difícil, era tratado como animal. Mas o branco também era escravo de uma sociedade escravagista. John Wesley se uniu com William Wilberforce, com o Pitts, com o Cronix, meu Deus, tem mais. E fizeram alguns pensamentos a respeito da escravatura. Ele escreveu o livro Pensamento sobre Escravatura.
E ele incentiva Eu o sei que William ele Wilberforce. influenciou John Newton, né? Ele influenciou John Newton, acho. Isso também. Mas o William Wilberforce é o nome que foi o cara que conseguiu convencer o parlamento inglês a soltar os escravos. A princesa Isabel, quando assinou a Lei Áurea, ela não escreveu a lei. Aquela Lei Áurea é uma cópia de uma lei da Inglaterra que o primo dela mandou. Ela só assinou. A Lei Áurea está lá no Museu de Petrópolis. Aquilo foi dos metodistas. Foi o metodista que mandou para ela. Então, o que acontece? Ele pega o país assim, nessa desigualdade, desumano, entendeu? E a mensagem do metodismo, aliás, na verdade, o Wesley não foi um político, foi para a porta do parlamento para falar. Ele agiu, ele criou sociedades e essas sociedades se ajudavam entre si, faziam cooperação de monetária, né? Visita aos pobres, aos doentes. Então, o metodismo, além de pregar a santidade, ele teve atos de santidade, que foram esses aí, que eu chamo aqui, ó, a mensagem de santidade e a ação transformadora. Porque quando ele saiu do patamar religioso, porque naquela época ser religioso é colocar uma toga, ser consagrado pela igreja anglicana. Não, João Wesley tira isso. E ele vai para os pobres, reúne as pessoas, começa o dinheiro, monta uma casa de empréstimos para aqueles que estavam... Olha, quando chegou a Revolução Social, a Revolução Industrial, ela deixou muitos desempregados. Por isso que vai acontecer o imperialismo. É quando os reinos mandam as pessoas para os países colônia, porque não aguenta mais gente desempregada ali. Por isso que o Brasil recebeu muita gente aí. Então, no caso de Oeste também. Mas antes dele esperar a tsunami chegar, ele preparou o povo para a Revolução Industrial. Quando ela chegou, a Inglaterra estava em paz. Tanto é que em 1789 vai acontecer a queda da Bastilha, lá na França, uma revolução civil. Enquanto isso, a Inglaterra estava em paz por causa do metodismo. Amém. Pastor, teve outro momento de crise, né? Nós falamos dessa crise externa. Também John Wesley passou por um momento de uma crise interna, né? Antes do pai dele falecer, o Samuel, ele falou da importância de ter o testemunho interno do Espírito. E em um momento que John Wesley começou a pensar sobre isso, foi numa viagem para a Geórgia, que o navio estava em grande turbulência, ele estava com medo de morrer, e aí ele viu os morávios lá, louvando a Deus, tranquilos, e aí ele começou a questionar sua própria fé. O pai de John Wesley vai morrer no ano de 1735. John Wesley embarca para a Inglaterra em 14 de outubro de 1735, logo depois da morte do pai. John Wesley foi designado para as colônias novas, que era a Savannah, a Geórgia, nos Estados Unidos. Ele foi enviado pelo rei George II. Com ele estava o Carlos Wesley, o comandante Oglethorpe. O navio chamava-se The Simons, o nome do navio. Eles estavam atravessando o Atlântico quando aconteceu uma tempestade, exatamente. Ele ficou desesperado, o mastro principal quebrou, o barco ficou à deriva, e ele ouviu o pessoal cantando. E o louvor era um louvor. Ele falou, como é que pode cantar numa hora dessa? Ele subiu no salto e encontrou 18 morávios. Quem são os morávios? Os morávios é da Morávia, que hoje é o sudoeste da Alemanha, aonde estava a Bavária, onde estava a Boêmia, que hoje é Praga. Estava lá também a Morávia. Os moravianos eram um grupo que depois da morte de João Rus, em 1417, eles se levantaram contra a Igreja Católica e começaram a ser perseguidos. Um grupo de 12 famílias foram parar lá nesse lugar, na Morávia, que também é Dresden, que hoje é a Alemanha. E lá receberam abrigo de um homem chamado Conde Zinzendorf. Esse grupo ficou ali, né? Caiu de novo? Caiu? Voltou. Não. Voltou. Ok. Esse grupo ficou ali até que eles receberam o Espírito Santo, começaram um culto. Esse culto teve 100 anos, ininterrupto, 24 horas de avivamento. Eles receberam o Espírito Santo de uma forma que naquela época eles mandaram 200 missões para o mundo. A missão 12ª era essa que estava John Wesley. Ele estava nesse navio, quando ele viu
Aí ele perguntou pro pessoal, você não tem medo de morrer não, gente? O navio está aí afundando. Aí disseram, não, se nós não temos medo de morrer, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Não temos medo. Ele perguntou, mas que fé é essa que vocês têm, que não tem medo de morrer? Aí disseram, a fé justificadora, a fé em Cristo, a fé viva, não é essa fé pregada pela igreja anglicana, essa fé mórbida, essa fé de livros, essa fé de penitências. A nossa fé é uma fé de aproximação. Aí que ele fica apaixonado pelos moráveis. Ele conhece um homem chamado Peter Böhler, que vai ser o seu instrutor. E quando ele volta da Inglaterra, em 1736 para 37, ele vai procurar esse pessoal lá na Fetter Lane, que é um local em Londres, onde ele recebe a palavra. E ali, nesse envolvimento, ele tem a experiência 24 de maio, que é quando o coração dele é abrasado. Ele disse, eu fui à América para converter os índios, e quem me converterá? Agora, ele foi tocado por um fogo consumidor na sua vida, ele levantou ali o novo Wesley, era o dia 24 de maio de 1738, às 15 para as 9, exatamente agora o horário, 15 para as 9, só que foi numa quarta-feira, e alguém leu o prefácio de Lutero para o livro de Romanos, ele ouvindo o prefácio, sentiu o toque de Deus e falou, eu sinto que minha alma foi salva. Daquele momento em diante, ele começa a pregar uma fé viva que veio abalar toda a Inglaterra com o poder de Deus. Sim, eu não sei bem quem falou com ele, mas eu lembro que alguém falou assim, você acredita que Jesus morreu por você? Ele falou, Jesus morreu por todos. Aí ele disse, outra pessoa que eu não lembro quem foi, falou, mas você tem certeza que Jesus morreu por você? Aí ele começou a se questionar quanto a isso também, né? Foi um morável que estava na ilha da Geórgia, quando ele chegou, que ele atracou o navio, quando ele chegou em terra, e começou a conversar, perguntar isso para ele. Exatamente, procede. Foi essa pergunta que incomodou ele demais. Mas ele só veio ter a resposta dela um ano depois, lá já na Inglaterra. Sim. E eu acho muito interessante essa questão desse testemunho interno, né, que o pai dele falava, e que depois nós conhecemos como esse evento do coração aquecido. Ele teve resultados extremamente práticos, né? Ações concretas na sociedade surgiram a partir desse testemunho interno. Então, como você tinha dito, né, era contra essa religião vazia das ideias. É uma coisa que acontece dentro que extrapola, que transborda, né, na sociedade, na igreja. Inclusive hoje, a gente sabe que uma pandemia, ela se dá por contágio de uma doença que se iniciou. Na época do Wesley, não. A religiosidade da Igreja Católica era tão forte que a pandemia era a mão de Deus punindo o país. Era isso que eles acreditavam. Deus está punindo a nação. E os que eram infectados eram os que iriam para o inferno. Eram os que Deus escolheu para matar. Deus escolheu, esse cara está doente aí, porque Deus está punindo ele. Essa é a ideia que nós temos no Brasil hoje, que Deus está punindo alguém, né? Deus está pesando a mão naquela pessoa. Essa é a ideia medieval. Deus não pesa a mão em ninguém. As pessoas, elas encontram as suas consequências. Quando a pessoa decide errar, ela sabe que ela vai ter o fruto do pecado. O fruto do pecado é a morte. Quando a pessoa decide errar, ela sabe que ela vai ter consequências. Então não é a mão de Deus pesando, é o princípio que foi quebrado. Mas na época de John Wesley, a sociedade pensava assim. Quando veio aquela peste negra, chamada peste bubônica, aí foi Deus que veio por causa do homem, do pecado do homem. E aqueles que morreram eram as almas que iam para o inferno. Morreu muita gente crente, morreu muita gente abençoada, não foi por causa disso. Então, isso é verdade. Hoje em dia a gente vê isso como um fruto de uma pandemia que é uma coisa contagiosa de doença. Não é a mão de Deus pesando assim também não. Né? Tudo isso mudou. Mas naquela época, John Wesley, com os metodistas primitivos, levantaram essa bandeira. Um ponto importante colocar aí é que teve um rapaz chamado William Morgan. Ele vai morrer logo em 1730. Ele é amigo de John Wesley e foi ele que convenceu Wesley a pregar para os presos. Se nós temos hoje no movimento metodista wesleyano um lado social, não é de Wesley. Ele enfatizou depois. Mas é o lado do William Morgan. Foi ele que influenciou os Wesley
a pregar no cárcere, porque quem estava preso também era a mão de Deus e era condenado. Mas o Wesley rompeu. Aliás, a igreja na época de Wesley não fazia isso. Não via o pobre, o preso, não. Foram eles que começaram a fazer essas coisas em contraposição da religião da época, entendeu? Sim. Pastor, infelizmente nós estamos chegando quase para o final aí. Já está quase dando 1 hora. Vamos Se bem que começar nós outra. começamos um pouco, né? É verdade, começa outra. Mas aí fica o convite para uma próxima conversa, se não der para a gente abordar tudo que a gente queria. Mas eu queria também falar sobre. Eu até coloquei para o senhor o tópico Amando os Nossos Inimigos, para falar da relação dele, de John Wesley e George Whitefield. Não sei nem se é assim que fala. Whitefield. Whitefield. Eles eram amigos, mas depois de um tempo tanto que John Wesley foi influenciado por ele era do Clube Santo, acho que era. Ele é do Clube Santo, O George Whitefield. George Whitefield, ele nasceu em Gloucester. E ele foi trabalhar na faculdade, porque não tinha dinheiro para pagar o estudo. Ele lavava as casas, limpava a roupa das pessoas, ele trabalhava. Ele conheceu o Carlos Wesley numa subidinha e convidou ele para o grupo. Ele foi para lá. Aí ficou amigo de Wesley. Depois eles tiveram desavença no futuro, por causa do calvinismo. Ele começou a abraçar as ideias calvinistas. John Wesley lutou muito contra isso. No final ficaram amigos. Ele morreu amigo de John Wesley. Ele morreu primeiro que o Wesley. Mas eu acho muito interessante que as divergências doutrinárias não separaram eles como irmãos em Cristo, assim. Eu vi uma carta que ele escreveu, agora eu não lembro, que tem muito tempo que eu li, mas eu lembro que eu achei tão bonita, tão sincera, que às vezes hoje a gente deixa de considerar um irmão, às vezes por causa dessas divergências, assim. E interessante que eles se reconciliaram, né, antes da morte. Whitefield convidou. Gente, eu vou falar do jeito que saí. Ele chamou o John Wesley para que ele pregasse no funeral. E depois, perguntado sobre John Wesley, Whitefield disse que ele não ia conseguir ver John Wesley no céu, porque ele estaria tão perto de Jesus, bem mais próximo do que ele até. Foi um joke, né? Foi um joke. Foi uma troca de honrarias. Mas o John Wesley pregou. O John Wesley não pregou no funeral dele. Vamos corrigir isso aí. O corpo dele é assim. O John Wesley pregou num culto memorial. Porque o corpo de Whitefield está nos Estados Unidos. Não deu tempo dele embarcar no navio. Ele morreu na estalagem. Mas aí, na Inglaterra, fizeram um culto memorial e o Wesley pregou um sermão em memória a ele. Sim. Interessante. Agora, veja só. Nós estamos falando de John Wesley, de 1700. Ele é contemporâneo de alguns filósofos, como Jean-Jacques Rousseau, como Lavoisier, né? Que dizia que o Estado que deveria mudar o mundo. E o Wesley pregava ao contrário, como disse o Maldwin Edward. Ele disse que John Wesley via o homem como a mudança da sociedade, não o Estado. Porque o Estado não tem alma. E o homem tem alma para comunicar-se com os homens. E o amor de Deus fazer o homem amar um ao outro e transformar a sociedade. Olha que interessante isso. Muito, muito interessante. Pastor, considerações finais. Eu queria que o senhor falasse, depois de tudo que nós falamos aqui, como o John Wesley hoje ainda impacta a nossa vida, como a mensagem, a vida, a teologia dele. Diante dessas coisas que nós falamos aqui, o que nós devemos levar para nós, qual é o impacto prático e aí suas considerações finais. Eu entendo assim, o John Wesley morreu, mas o metodismo não. O metodismo traz no seu bojo uma herança de piedade e santidade. E essa piedade e santidade se revela através do nosso amor por Deus e nosso amor ao próximo. Se conhecemos a Deus ao ponto de amar a Deus, então temos condições de amar ao próximo e estender a mão. John Wesley disse isso: se você é meu irmão, pode estender a mão. E estamos no laço do Calvário. Tem até um que canta hoje, né?
não importa a igreja que tu és, se atrás do cavalo tu estás, se o teu coração é igual ao meu, da minha mão, é basicamente o que ele Isso. falou. Eu acho que se inspirar nessa música aí para fazer, nessa fala dele para fazer essa música. Então, o que fica aí é a contribuição do metodismo para o mundo moderno. Eu não sei se você sabe, mas as invenções modernas, quase todas são metodistas, né? O elevador, o ultrassom, o óculos bifocal que você está usando Eu aí, sabia. né? O plástico é nosso. A grade curricular, a primeira grade curricular brasileira, nós temos 36 estadistas no mundo, entre eles reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, né? Nós inventamos, descobrimos o Hanseníase, que é a lepra, descobrimos a febre amarela e também criamos um antídoto, fomos autores do postinho de saúde, dos playgrounds, estudo à distância, escola pública. Eu quero que você faça uma live comigo depois sobre as contribuições do metodismo para o mundo moderno. Seria essa live. As contribuições do metodismo para o mundo moderno. A nossa igreja não foi só aquela que pregou. Não foi só aquela que pregou, não. Ela trouxe algo mais da pregação. Ela trouxe mobilidade, ela trouxe invenções. O para-raio também é nosso. Muita coisa que nós fizemos. A única coisa ruim que a gente fez foi a Coca-Cola. Mas é também, entendeu? Também, gente. Uau! Coca-Cola. O Dia das Mães, Anne Frank, ela era metodista. Tudo isso aí a gente trouxe para este mundo e as pessoas não sabem. Quando a pessoa vai no postinho de saúde, é tão bonito, todo país, todo local tem. Eu vou lhe dar nome, vou lhe dar data. 1902, lá no Rio de Janeiro, na Gamboa, um pastor metodista, o Tarbox, começou a fazer um ambulatório para cuidar de doentes antes que ele fosse ao hospital. Oswaldo Cruz viu, gostou e criou o posto de saúde. A primeira epidemia brasileira foi febre amarela e fomos nós, Dr. Reed, metodista, que curou. Então, com a sua experiência. São muitas coisas, muitas coisas. Então, fica aí o nosso legado, o nosso exemplo. A gente não pode perder a herança, né? O legado. Não. Isso não, eu quero fechar com chave de ouro agora. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Isso Sim. não é vaidade. É só a alegria de dizer que a gente faz parte de um grupo que contribuiu tanto com a comunidade. Só isso. Glória a Deus. É verdade. Amém? E para que a gente continue... Oi, pode falar, pode falar. Eu quero fazer a minha propaganda. Eu estou ao vivo na minha conta de Face, na segunda-feira falando para música, louvor e adoração. Na quarta-feira eu falo para história geral, história do metodismo, história de Israel, história da igreja. E na sexta, que é amanhã, eu falo para liderança. Uma sexta para pastores, que é o LIP, liderança pastoral, e a outra sexta para a liderança corporativa, que é o ELEX. Entendeu? Quem quiser assistir, é ao vivo, no quadro, é aula mesmo, você vai ter que escrever, é bem legal. Tá bom? Beleza. Então aí, pessoal. Então, pastor, marcado. Nós teremos outra live para falar sobre a influência do metodismo no mundo moderno. Gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade. Oi? As contribuições metodistas para o mundo moderno. Isso. Isso. Então, obrigada por ter aceito o convite, pela sua disponibilidade. Foi enriquecedor demais essa conversa. E Amém. Que Deus abençoe todos que assistiram aí. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Amém? Agora nós temos que... No Instagram, não? Fica. Tem que ser 1 hora para conseguir baixar a live. Tá. Mandar um abraço para você, Andressa, para você, Evelyn, pastor Edmilson está ali, ó. Também para a Rose lá de Miami, a Rose lá de Estados Unidos, da Flórida, aqui, ó, a Rose Emerick, da Flórida também. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Estou aqui à disposição. E como disse o John Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Amém, pastor. Depois você pode enviar uns livros aí indicando. Alguém perguntou sobre livros sobre John Wesley. Aí a gente pode depois compartilhar. Me lembra. Ó, a Amanda do Canadá tá mandando um abraço aí, ó, lá de Toronto, mandando um abraço também. Gente, brigadão, viu? Um abraço, pessoal. Valeu. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém, tchau.